Dispo é o guerreiro mais rápido de Dragon Ball, e todas as provas disso estarão nesse vídeo. Galera, o lance é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser longo. Esse vídeo aqui vai ter muita lógica e esse vídeo aqui vai ter muito cálculo. Então, mais do que nunca, eu gostaria mesmo que vocês mandassem o like e se inscrevessem no canal para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Esse de longe vai ser o vídeo mais trabalhoso da minha série sobre velocidade em Dragon Ball. O mais trabalhoso de todos, e é por isso que eu conto muito com a ajuda de vocês. Galera, a discussão sobre a velocidade de Dragon Ball sempre foi uma discussão muito intensa entre os fãs. E normalmente essa discussão gira em torno de dois tópicos. A primeira é se existe algum personagem mais rápido do que a luz em Dragon Ball, e se por acaso existe um ou mais personagens que sejam mais rápidos do que a luz, qual é aquele que é o mais rápido? Eu já fiz alguns vídeos que fazem parte da minha série sobre velocidade em Dragon Ball. Eu vou colocar todos eles aqui na barra de descrição, para caso vocês queiram assistir depois de assistir esse vídeo aqui. Hoje o foco é provar, trazer todas as provas de que sim, Dispo é o guerreiro mais rápido de Dragon Ball. Ele é mais rápido do que o Goku com instinto superior e ele é mais rápido do que o Jiren. Eu ainda não vou responder nesse vídeo aqui se ele é ou não é mais rápido do que um Deus da Destruição, porque eu já tenho um vídeo para falar sobre a velocidade de um Deus da Destruição. E esse vai ser o tema do próximo vídeo da minha série sobre velocidade em Dragon Ball. Então, antes de falar sobre a velocidade do Dispo e por que ele é mais rápido do que o Goku com instinto superior, primeiramente eu vou explicar toda a metodologia por trás da minha análise e depois eu vou direto para a análise. Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que você vai ter que pegar duas pessoas aleatórias na rua e decidir qual delas é a mais rápida. E digamos que descobrir qual é a pessoa mais rápida vai te dar um prêmio em dinheiro. E aí, obviamente, você vai ter que submeter essas pessoas a testes para poder concluir qual das duas é mais rápida. Existem três formas de você descobrir qual das duas pessoas é a mais rápida. A primeira delas, e mais óbvio de todos, é você colocar as duas lado a lado e fazer as duas correrem na mesma direção e ver qual das duas chega em um determinado ponto primeiro. Aquele que chegar primeiro é o mais rápido, aquele que chegar depois é o mais lento, e se por acaso os dois chegarem juntos, quer dizer que a velocidade dos dois é igual. Esse é o teste número 1. Agora vamos supor que você encontrou essas duas pessoas, mas em lugares diferentes e em momentos diferentes. Daí a gente vai para a segunda forma de descobrir qual das duas é a mais rápida, que é coloca as duas para correr o mesmo espaço e marca o tempo, ou seja, você calcula a velocidade em condições iguais. Aquele que apresentar o maior valor da velocidade ou o menor intervalo de tempo naquele mesmo espaço será considerada a pessoa mais rápida, e aquele que apresentar o menor valor da velocidade ou apresentar o maior tempo para percorrer aquele trajeto será a pessoa menos rápida. E o terceiro método é você fazer essa oferta para duas pessoas e ver se num primeiro olhar uma dessas duas pessoas pede arrego. Por exemplo, imagina que faça um desafio para mim, você vai correr com o Usain Bolt. Se eu chegar e falar assim, eu não vou correr com o Usain Bolt, tá doido? Eu não quero ser humilhado. Eu já tô deixando claro que o Usain Bolt é muito mais rápido do que eu. Então, o simples pedido de arrego de uma das pessoas já diz que a primeira pessoa é mais rápida do que ela. Só que, vamos deixar claro uma coisa, o pedido de arrego não precisa ser, digamos assim, literal. Existem formas diferentes de você simplesmente reconhecer que alguém é mais rápido do que você. E aqui eu vou pegar três exemplos que não são de Dragon Ball, são de One Punch Man. Na primeira temporada, quando o Cabeça de Martelo estava lá tentando lidar com o Sonic Velocidade do Som, chegou o momento em que ele fez um corredor de pedras. A ideia dele era que, como ele não estava conseguindo acompanhar a velocidade do Sonic, o corredor de pedras era a garantia que ele tinha de que o Sonic obrigatoriamente passaria por aquele corredor. E assim ele tentaria pegar o Sonic enquanto ele estivesse no meio daquele corredor. Ou seja, ao utilizar essa estratégia, o Cabeça de Martelo reconhece que o Sonic Velocidade do Som é mais rápido do que ele. Esse é o
pedido de arrego dele. Na segunda temporada, o Sonic Velocidade do Som desafia o Genos. E quando o Genos percebe que o Sonic tá indo rápido demais para ele decide explodir todo o quarteirão. O Saitama acaba não deixando ele fazer isso. Mas o Genos queria explodir aquele quarteirão inteiro porque ele reconheceu que na velocidade não dava para acompanhar o Sonic Velocidade do Som. E o terceiro exemplo também de One Punch Man é quando o Genos ele é desafiado por um monstro que é uma barata. Esse monstro começa a fazer com o Genos o mesmo que o Sonic Velocidade do Som estava fazendo, se mover a extrema velocidade em torno dele. E para resolver isso, o Genos lança uma meleca gosmenta no chão que prende as pernas desse baratão, e é assim que o Genos consegue vencer ele. Mas, a partir do momento que o Genos não consegue acompanhar a velocidade daquele baratão e apela para algum recurso exatamente para impedir a velocidade daquele baratão, isso é a prova cabal de que o Genos reconhece que na velocidade ele não acompanharia aquele monstro. E por que eu estou usando esses exemplos? Porque uma vez que eu trago para outro anime, todo mundo enxerga, entende, concorda com isso que eu estou dizendo. Mas será que fazem a mesma coisa quando ocorre exatamente isso em Dragon Ball? Pois não parece, porque eu já falei isso em vídeos anteriores e as pessoas normalmente se fazem de demente, elas fingem demência para dizer que o que eu falei não faz sentido. Então vamos lá. Em quais momentos foi reconhecido que Dispo era mais rápido? Primeiro que todos os personagens que efetivamente enfrentaram o Dispo, assim como o Genos e o Cabeça de Martelo fizeram, também tiveram que utilizar alguma estratégia para conseguir minimamente lidar com a diferença de velocidade, igual o Genos e o Cabeça de Martelo fizeram. Vai aqui alguns exemplos. O Hit teve que fingir utilizar o salto do tempo para confundir a audição do Dispo. Não pode ser! Eu fiz meu corpo se movimentar como se fosse usar o salto do tempo, só para enganar você. O Goku teve que tentar prever a movimentação do Dispo, uma vez que ele percebeu que todos os golpes do Dispo eram muito lineares. Não pode ser! Eu consigo prever os meus movimentos! A sua velocidade é realmente impressionante, mas os seus movimentos são muito previsíveis. É só eu pegar o tempo certinho que fica moleiro. Essa mesma estratégia foi utilizada pelo Freeza. O próprio Freeza disse que, assim como Son Goku disse, os movimentos dele eram muito lineares, ou seja, o Freeza estava usando a mesma estratégia que o Goku também estava. Ele não estava usando velocidade, ele estava usando estratégia. O Gohan sugeriu ao Freeza enjaular o Dispo para reduzir a movimentação dele, assim como o Cabeça de Martelo tentou fazer com Sonic Velocidade do Som. Ele limitou o espaço por onde o Dispo poderia correr, assim ele não precisaria ficar caçando o Dispo na arena. Maldito inseto frenético, só sabe ficar correndo, fica pra lá e pra cá! Por isso nós temos que anular essa velocidade! A gente vai ter que limitar o espaço dele. O quê? Limitar? Isso. Se a gente limitar o campo de ação dele, a gente vai conseguir impedir seus movimentos. O quê? Então tudo isso já prova que, pelo menos, o Rito, o Goku, o Gohan e o Freeza reconhecem que o Dispo é mais rápido do que ele. Ah, mas o Freeza superou o Dispo. Sabe por que vocês acreditam nisso? Porque vocês levam todas as falas ao pé da letra quando convém. Antes de analisar isso sobre o Freeza ter superado o Dispo, dá uma olhada nessa cena aqui. Agora dá uma olhada nessa cena aqui. Vocês percebem que aconteceu basicamente a mesma coisa nas duas cenas? Nessa cena do Invencível, o Omni-Man não estava conseguindo acompanhar a velocidade do velocista lá, que eu já esqueci o nome. Então o que ele fez? Ele esperou ser atingido para conseguir agarrar ele, e aí ele revidou o ataque. Foi isso que ele fez. O que o Freeza faz é absolutamente a mesma coisa. O Dispo deu um soco no Freeza, o Freeza tancou o soco, aproveitou o momento em que o Dispo estava parado, e aí sim ele revidou com o soco,
Depois disso, o Dispo ficou desestabilizado e aí o Freeza deu outro golpe nele. O Dispo continuou desestabilizado por causa da porrada que ele tomou. E aí o que ele fez? Ele saltou. Uma vez que o Dispo salta, ele perde o contato que ele tinha com o chão. E o forte dele é a corrida. Então, o Dispo não tomou o golpe pelo fato do Freeza ter ficado mais rápido do que ele. O Freeza só usou estratégia. O Kaioshin do Universo 11 disse que o Freeza superou a velocidade do Dispo só porque ele viu o Dispo apanhando. Mas o fato é que ele disse isso sem o Freeza sequer mostrar um único feito de velocidade. Ele apenas está resumindo o que ele viu ali com poucas palavras. Ele está só resumindo mal e porcamente, mas não foi isso que aconteceu nessa cena. Então não, essa cena não prova que o Dispo é mais lento do que o Freeza, ou que o Freeza é mais rápido do que o Dispo. Não prova. Ah, mas Bernardo, o Dispo não foi colocado à prova contra o Goku Blue. E o Goku Blue pode ser mais rápido do que o Freeza Dourado. Realmente, o Dispo não foi colocado à prova contra o Goku Blue. Afinal, o Goku usou apenas a forma God para lutar contra o Dispo, não a forma Blue. Mas sabe quem também lutou contra o Goku na forma Blue? O Gohan Místico. Ah, Bernardo, você tá querendo dizer que o Gohan Místico tem a mesma velocidade que o Goku? Na verdade, não sou eu que tô dizendo isso. Eu vou mostrar isso acontecendo. Porque durante o recrutamento para o Torneio do Poder, o Gohan desafia o Goku e durante a luta, o Goku utiliza a forma Blue. Daí acontece uma coisa muito curiosa. Dá uma olhada nessa cena. Vocês lembram que logo no início do vídeo eu falei que aquele cara que chega no ponto primeiro é o mais rápido, que chega depois é o mais lento, e se os dois chegarem juntos, ficarem lado a lado, eles têm a mesma velocidade? Pois é. Sabe o que acontece quando a gente pega essa cena, corta a tela ao meio, inverte a cena do Gohan e coloca lado a lado com o Goku? Acontece exatamente isso. Pois é, exatamente isso que vocês viram. Goku e Gohan voando lado a lado. Se eles estão lado a lado, então eles têm sim a mesma velocidade. E se o Dispo é comprovadamente mais rápido do que o Gohan, e o Gohan é comprovadamente tão rápido quanto o Goku, isso quer dizer que Dispo é mais rápido do que Goku na forma Blue. Da mesma forma que ele se mostrou mais rápido do que o Freeza Dourado, que está nivelado ao Goku Blue. Mas como eu não quero fazer uma análise baseada apenas em paridade de poderes, mas sim de velocidade propriamente dita, então eu coloquei essa cena do Goku e do Gohan voando lado a lado, durante um combate franco entre os dois. Eles não estão voando, batendo um papo durante o voo, coisas do tipo, como aquela cena em que Goku, Vegeta, Piccolo e etc. estão voando junto com Kaioshin. Ali eles não tinham compromisso de estarem voando com pressa. Mas aqui sim, afinal eles estão lutando. E aqui não tem desculpa. Os dois estão voando lado a lado, logo os dois têm a mesma velocidade. E da mesma forma que a gente chegou à conclusão de que o Dispo é mais rápido do que o Goku, comparando a velocidade dele com a velocidade do Gohan, a gente também pode concluir que o Dispo é mais rápido do que o Vegeta. Porque tem uma cena durante o torneio de Bills e Champa que o Dispo dá um socão na boca do estômago do Vegeta e o Vegeta segura a mão do Rito. Aí ele tenta dar um soco na cara do Rito, só que o Rito tem tempo suficiente para utilizar o salto do tempo e evitar o soco. Enquanto o Dispo, ele tinha tempo suficiente para atingir o Rito antes mesmo dele executar o salto do tempo. E eu tô falando executar o salto do tempo por quê? Porque usar o salto do tempo, o Rito usou. Ele chegou a ativar o salto do tempo. Só que o próprio salto do tempo não chegou a ser executado. Ou seja, o Dispo gastou menos tempo a uma distância maior do que o Vegeta utilizou a uma distância menor. O tempo que o Dispo gastou para atravessar vários metros até atingir o Rito é menor do que o tempo que o Vegeta gastou para dar um soco no Rito, com o corpo praticamente colado nele. E é por isso que eu dei o exemplo 2, de colocar os dois caras para fazer a mesma coisa e ver quem gastou menos tempo. Ou seja, o que só confirma o que eu disse anteriormente, de que o Dispo é mais rápido do que o Goku Blue, logo também é mais rápido do que o Vegeta Blue. Ah, mas Bernardo, e o instinto superior? Bom, aí a gente vai entrar na outra categoria, que é calcular a velocidade. Tem como a gente calcular a velocidade do Goku com instinto superior? Bom, a velocidade não, mas a aceleração sim. Então,
Vamos fazer isso. Para a gente falar da velocidade do Goku enquanto ele está com o instinto superior ativado, vamos pegar essa cena de um treinamento entre o Goku e o Whis. Percebam nessa imagem que nessa região aqui ocorre um evento chamado Sonic Boom, que é algo que ocorre quando um objeto atinge a velocidade do som. Em outro momento eu posso explicar qual é a física por trás do Sonic Boom, mas a princípio é importante que vocês saibam que esse tipo de estrondo acontece quando um objeto quebra a barreira do som. Sendo assim, nessa região é exatamente o ponto aonde o Goku quebra a barreira do som, que é a velocidade de 340 metros por segundo. Mas afinal, a que altura do chão ele estaria quando ele quebrou a barreira do som? Lendo o mangá, é fácil concluir que aquela manchinha ali é o próprio Goku, é o vulto dele que a gente está vendo desse jeito porque ele está muito rápido. Então, usando as ferramentas do Paint, a gente consegue concluir que o Goku quebrou a barreira do som quando ele estava a uma altura de 3 metros e 60 centímetros do chão. A partir de agora, a gente vai utilizar algumas leis físicas. Primeiro, vamos utilizar a fórmula da velocidade em função da aceleração e do tempo, que é velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Como ele partiu do chão, a velocidade inicial é 0. Já a velocidade final, ou seja, a velocidade nesse ponto onde aconteceu o Sonic Boom, é de 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. Isso é igual ao produto entre a aceleração e o tempo. Vamos guardar essa informação que é importante. Agora, vamos para outra fórmula, muito conhecida pelos estudantes de ensino médio. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como ele partiu do chão, a posição inicial é 0, a velocidade inicial também é 0, então resta apenas posição inicial é igual a AT ao quadrado dividido por 2. Agora prestem atenção, a posição final é a altura que o Goku estaria do chão no momento em que aconteceu o Sonic Boom, ou seja, 3,6 metros. Vocês concordam comigo que AT ao quadrado é a mesma coisa que A vezes T? Afinal, T ao quadrado é T vezes T. Então vai ficar 3,6 é igual a ATT dividido por 2. Acontece que AT é igual a 340, nós já temos esse valor. Sendo assim, nós podemos isolar o valor de T e concluir que T é igual a 0,02 segundos. Isso significa que Goku leva 0,02 segundos para quebrar a barreira do som se ele partir do zero. Então, nós voltamos à fórmula da velocidade com o valor do tempo e assim nós concluímos que a aceleração do Goku é de 17.000 metros por segundo ao quadrado. Apenas traduzindo isso na prática para ficar claro, isso significa que o Goku aumenta sua velocidade em 17.000 unidades para cada segundo que ele percorre. Agora, se essa é a aceleração dele, quanto tempo ele levaria para atingir a velocidade da luz se ele fosse capaz de atingir essa velocidade? Vamos jogar na fórmula. A velocidade da luz é de 300 milhões de quilômetros por segundo. Então, jogando na fórmula, V é igual a V0 mais AT, com V0 igual a 0 e com a aceleração igual a 17.000 metros por segundo ao quadrado, concluímos que Goku levaria exatamente 17.647 segundos. Convertendo isso em horas, isso dá aproximadamente 5 horas. Como vocês perceberam, com essa aceleração, se a gente apenas supor que o Goku tem a capacidade de chegar à velocidade da luz, o que eu particularmente não acredito, ele teria que pegar uma linha reta e só 5 horas depois ele atingiria a velocidade da luz. O que é impossível de acontecer no Torneio do Poder, porque o Torneio do Poder inteiro tinha 48 minutos. Com essa aceleração que nós encontramos através daquele cálculo, o Goku levaria 5 horas para atingir a velocidade da luz. 5 horas. E isso não é a minha opinião, são os cálculos. Então, basicamente, o Dispo se provou mais rápido no teste de colocar personagem lado a lado para correr com outro. Ele se mostrou mais rápido no teste de pedir arrego, né? Quando o personagem reconhece que ele é mais rápido. E ele também passou no teste numérico, no cálculo. Se ele passou nesses 3 testes, resta o quê?
Resta apenas colocar o Dispo lado a lado para correr com outros personagens, que é uma coisa que nunca aconteceu. Aliás, já aconteceu sim, mas não foi canonicamente na obra. E aí vocês vão ter que decidir. Jogos como Dragon Ball Z Kakarot ou Dragon Ball Xenoverse são coisas válidas para análise? Utilizando apenas informações do anime e do mangá, a gente já concluiu que o Dispo é mais rápido. Agora, se a gente corroborar a nossa análise com coisas do próprio jogo, isso vai dar mais força para nossa análise ou não vai? Bom, na dúvida eu vou fazer isso, porque teve um canal, desculpa, eu esqueci o nome desse canal agora, mas eu vou colocar aqui na descrição e vou colocar o nome aqui na tela para vocês conferirem com seus próprios olhos. Tem um canal do YouTube que fez um compilado de cenas do Dispo correndo lado a lado com vários personagens de Dragon Ball Super. Infelizmente, ele não colocou o Dispo para correr lado a lado com Deuses da Destruição e com o Jiren. Mas ele colocou contra o Goku Blue, ele colocou contra o Whis e ele colocou contra Fusões. E dentre todos esses personagens, sabe quantos foram mais rápidos do que o Dispo utilizando o modo Super Velocidade da Luz? Apenas 0. Nenhum desses personagens se mostrou mais rápido do que o Dispo utilizando o modo Super Velocidade da Luz. Nem mesmo o Whis. Agora, sem utilizar o modo Super Velocidade da Luz, quantos personagens foram efetivamente mais rápidos do que o Dispo? Apenas 2. E quem são esses personagens? Você vai se surpreender. O primeiro deles é o Gogeta. O Gogeta foi mais rápido do que o Dispo sem utilizar o modo Super Velocidade da Luz. E o segundo, para surpresa, inclusive minha, foi o Botter. O Botter foi mais rápido do que o Dispo sem utilizar o modo Super Velocidade da Luz. O Botter. E aí a gente pode até discutir isso. Será que realmente o Goku superou a velocidade do Botter? Porque normalmente a gente conclui isso baseado no seguinte argumento: o Goku evitou todos os golpes do Botter. Mas desviar de golpe não é um feito de velocidade, entende? Então pode ser que para a Toei, para os responsáveis legais por Dragon Ball, o Botter ainda é o guerreiro mais rápido do universo 7, a gente só não sabia disso, a gente apenas concluiu errado de que o Goku tinha superado a velocidade do Botter. Mas não foi isso que aconteceu. O Botter pode sim continuar sendo o guerreiro mais rápido do universo 7, mas ainda assim, colocando lado a lado contra o Dispo, ele não supera o Dispo utilizando o modo Super Velocidade da Luz, e o Dispo com o modo Super Velocidade da Luz superou todo mundo, inclusive o Whis. Agora vai de você. Utilizar um jogo para corroborar a nossa análise, que já comprovou o nosso ponto de vista, é válido? Enriquece a análise? Eu acho que o problema seria se tivesse contradição. Mas não houve contradição. O que houve ali foi corroboração. Tanto o jogo quanto o anime disseram a mesma coisa. E agora vai de você. Você aceita o que está no jogo? Ou para você a sua opinião é mais importante? Dito isso, eu acho que a essa altura do campeonato já está mais do que provado que sim, Dispo é o guerreiro mais rápido. E sinceramente eu acho até que essa análise foi desnecessária, porque a partir do momento que ocorre o Torneio do Poder, e o Torneio do Poder é um torneio que reúne os guerreiros mais poderosos de todos os universos, e entre todos esses guerreiros, apenas o Dispo recebe destaque por ser um guerreiro rápido, por ser um guerreiro que tem a velocidade como um poder primário, então para mim esse conceito mais do que prova que o Dispo é sim o guerreiro mais rápido de Dragon Ball.